Boa noite, Diniz, Manuel, Richard Souza, TV Globo. Parabéns pela vitória. Diniz, queria saber a sua opinião, sua avaliação sobre o resultado e sobre o desempenho. O que você achou? Eles nem sempre andam juntos, né? Mas o que você achou especificamente hoje à noite? Eu achei, primeiramente, boa noite, eu achei que o desempenho defensivo foi excelente. A gente não conseguiu ter controle com a posse. A gente sabia que ia sofrer muita pressão aqui, o campo muito rápido. A equipe soube jogar o jogo e soube ganhar o jogo. A equipe jogou muito bem de uma maneira diferente que vocês estão habituados a ver. Então a gente soube se adaptar àquilo que estava acontecendo no jogo. Era um jogo extremamente decisivo. Embora eles tivessem muita posse, tiveram mais posse, jogou mais no nosso campo, as chances de gol foram poucas. Então a gente soube neutralizar praticamente todos os ataques deles. O time está de parabéns por isso. É só essa, né? É só uma que você pediu. Obrigado. Obrigado pela pergunta e por ter feito só uma também. Diniz, boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite. Fui Progresso, jornalista que atualmente são os dois. Diniz, hoje esse resultado, sem dúvida alguma, 3 pontos fundamentais fora de casa encaminham a classificação do Fluminense. Mas a gente viu um desempenho não tão bom assim, principalmente ali no primeiro tempo. E você falou recentemente sobre o time ter consistência, né, oscilar menos. E o Fluminense ele vem oscilando em alguns momentos. Ele faz um bom jogo, depois faz um outro não tão bom. E dentro das próprias partidas, o time às vezes começa bem no primeiro tempo, depois cai um pouco no segundo tempo. Você acredita que essa consistência, esse equilíbrio, essa regularidade é o que falta para o time ter uma boa sequência, não só de resultados, mas também de desempenho? E isso o Manuel agora com esse retorno, hoje fez um gol, certamente um gol muito importante para você, depois de tudo que você passou, acho que passa um filme na sua cabeça também, né, Manuel? Depois de tudo que você viveu aí para voltar dessa suspensão. Boa noite. Primeiro gol foi maravilhoso, né, pela circunstância do jogo. Esse gol foi para coroar minha volta, as pessoas que sempre me ajudaram, sempre estiveram comigo. Então eu sou grato a todos meus companheiros, ao professor Diniz também que está aqui, sempre me deu força no momento mais difícil da minha vida. E eu fico muito feliz de poder fazer o gol e ajudar a equipe. Eu responder a pergunta dele. Eu quero reforçar também, isso é um prêmio para o Fluminense e um prêmio para o Manuel, que vocês conhecem pouco da intimidade dos jogadores, e aqui está um dos grandes exemplos de profissional que eu trabalhei na minha vida. E ele além de ser um excelente jogador, é uma pessoa do mais alto quilate. Então é muito merecido. É um cara extremamente que honra a profissão, que sabe conviver como poucos, que treina com a idade, com o joelho doendo, não fica fora de treino quase nunca, a gente tem que tirar ele do campo, que soube treinar e se preparar para voltar, porque o Manuel ficou praticamente 1 ano sem jogar futebol, tinha passado por uma cirurgia no joelho ano passado, e voltou em condições melhores até que os nossos jogadores. Então estamos aqui diante de um exemplo. Em relação à sua pergunta quanto ao desempenho, eu já falei assim, tecnicamente o time não fez uma partida boa, mas o time, se você for analisar pelo aspecto defensivo, de entrega e de muitas coisas que até vocês criticam em alguns momentos, bola aérea, bola parada, sistema defensivo, o time deu uma aula hoje de sistema defensivo. Se você falar assim, a gente queria ter jogado um pouco melhor, queria ter jogado um pouco melhor, mas a gente veio, a coisa principal do que a gente combinou para esse jogo como estratégia, era não sofrer o gol e a gente se dedicar ao máximo na marcação. Então a gente estava com dificuldade para jogar, mas a gente soube jogar um outro tipo de jogo. Então o time está de parabéns por isso. Então quanto ao desempenho, se for pelo desempenho defensivo, a equipe jogou muito bem e tecnicamente a gente não conseguiu se encontrar muito no jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente alterou um pouquinho a maneira de sair de trás, nas bolas médias. O Ganso entrou mais no jogo, e quando ele entra no jogo o time acaba tendo mais posse, o jogo clareia. E isso deu uma sustentação melhor para a gente na parte técnica. Mas eu, de maneira geral, gostei muito do que como a equipe se comportou como um time que soube se defender e jogar diante do adversário muito difícil aqui no Chile. Diniz aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. O Marcelo comentou ali com a gente na saída de campo que eles mudaram, né? Vocês mudaram jogaram um pouco nessa bola longa, algo que vocês estão habituados, né? Vocês são muito time de muita aproximação, e vocês mudaram hoje
que momento você sentiu que era necessário mudar ali para conseguir essa vitória? E até te fazer uma segunda pergunta, se permitir. Hoje é o primeiro jogo pós-anúncio do Thiago Silva, se você puder falar um pouquinho do Thiago Silva. E para o Manuel, você, nessa semana que muito você fala de Thiago Silva, um outro zagueiro foi decisivo, fez o gol da vitória hoje. Para você falar também um pouquinho desse Thiago Silva que está chegando aí, mas para você sendo um zagueiro decisivo nessa semana. Obrigado. Thiago Silva é um ídolo do clube, né? E a gente fica muito feliz com o anúncio, com a volta dele. A gente espera que ele possa vir para nos ajudar, né? A gente tem grandes jogadores aqui, está vindo mais um para poder deixar o elenco ainda mais forte, ainda mais qualificado, para a gente conseguir grandes vitórias, grandes resultados esse ano. Eu acho que o Thiago vir para o Fluminense é um presente para o Fluminense, é um presente do futebol brasileiro também. Assim, na minha opinião, um dos grandes jogadores dos últimos 15, 20 anos do futebol internacional. Conseguiu jogar em alto nível até hoje, uma regularidade impressionante. A última Copa do Mundo que ele fez também ter sido a melhor Copa dele. Foi talvez o melhor jogador do Brasil, um dos melhores jogadores da Copa, na minha opinião. Então a gente vai poder contar com um jogador de nível internacional hoje, que ele conseguiu preservar o rendimento dele, apesar da idade. E é um outro grande exemplo. Em relação à percepção do jogo, a gente já sabia previamente que a gente ia receber muita pressão. E jogar aqui é difícil, uma coisa que às vezes vocês não consideram muito e às vezes acham que é uma desculpa, e não é. Os campos são muito diferentes que a gente joga. Às vezes um campo segura muito, um campo é muito rápido, um campo é mais estreito, a torcida fica mais próxima. Tudo isso interfere na maneira de se jogar. E esse campo de hoje, ele era o oposto lá do campo do seu. O campo estava muito rápido, você vê quando eles iam fazer a pressão, eles chegavam muito rápido, davam carrinho. Então era um jogo para a gente sair jogando, a gente até poderia ter jogado um pouco mais, na minha opinião. Mas o que foi combinado é que a gente, para evitar riscos desnecessários, então a gente alongou a maioria das bolas, que era o que pedia o jogo de hoje. Se a gente estivesse vivendo talvez um outro momento já na temporada e com menos mudanças, a gente talvez tivesse aproveitado, porque quando sobe muito a marcação, como eles subiram, cria muitos espaços que em outros momentos a gente soube aproveitar melhor. O momento agora não é muito para isso. Se você analisar o time do ano passado, que a gente terminou o ano, classificado de final da Libertadores, a gente tem praticamente 5 alterações. A gente estava sem hoje o Keno está retornando, mas a gente não foi utilizado, estava sem o Keno, sem o André, sem o Nino, sem o Samuel Xavier e sem o John Kennedy. O ano passado o John Kennedy, ou ele foi titular nos últimos jogos da Libertadores, ou ele entrava no segundo tempo. Então é muita mudança. E o jogo é tático, é muito tático. Às vezes no detalhe, quando um time está jogando mais tempo junto e mais equilibrado, a tomada de risco ela fica mais facilitada. Então hoje acho que a gente fez um jogo que a gente tinha que fazer e, repito, foi um resultado merecido. Boa noite, Fernando. También para Manuel preguntar por dónde pasó la clave para vencer un Colo-Colo ante 40.000 espectadores acá en el Estadio Monumental, y también para Manuel preguntar si sienten que pesó en Colo-Colo la ausencia de Arturo Vidal y del Colo Gil. Gracias. Muito obrigado. Eu acho assim, jogar aqui é muito difícil. Eu acho que a torcida também está de parabéns. Assim, lá no Paraguai, a Assunção também, a torcida apoiou o tempo todo. A torcida deu um show hoje, a torcida aqui do Colo-Colo. Fez uma pressão, apoiou o time o tempo todo. E acho que o Colo-Colo também jogou muito bem. Eles já tinham jogado bem no Maracanã. O Menor está fazendo um grande trabalho aqui, jogando de uma maneira diferente, que ele jogou com o Boca no ano passado, que mostra também o repertório do treinador. Eu acho, repito, a gente soube jogar o jogo, aquilo que o jogo estava pedindo. E a gente teve humildade para saber se defender, e quando a gente teve chance, a gente chegou algumas vezes com perigo, e quando a gente teve a nossa oportunidade de marcar um gol, a gente o fez. Na verdade, a gente encarou hoje o jogo como uma final, né? Independente de quem estivesse do outro lado, a gente estava todo mundo unido, focado, simplesmente fazer o jogo decisivo que a gente fez, todo mundo marcando muito, e a gente conseguiu o que a gente queria. Como o professor falou, tinha hora que dava para jogar, a gente jogava, quando não dava tinha que arriscar, bolas longas, e foi isso que aconteceu. Buenas noches, Fernando. Primero que todo, felicitaciones. Y ¿cómo toma en este caso el estado del equipo, que finalmente viene con muchas lesiones?
Y hoy día el estado, en este caso, del primer jugador que sale lesionado, ¿cómo él está, cómo en este caso afronta estos campeonatos que finalmente tienen muchos lesionados del equipo? Não é muito comum a gente lesionar o jogador. Nesse momento do ano, a gente está tendo um número maior de lesões que a gente está acostumado. A gente aconteceu com o Douglas Costa, o Thiago Santos se recuperando. Lesão muscular não foram muitas também, mas assim, lesão muscular que a gente tem um pouco mais como prevenir, a gente está com um número um pouquinho mais elevado do que a gente costuma ter, mas a maioria das lesões que a gente tem são lesões muito acidentais, articulares, lesão no joelho. O Samuel teve uma fratura no pé. A gente espera aí ao longo, ainda bem que a gente fez algumas contratações que tem nos dado suporte, o André também foi uma lesão no joelho, mas a gente tem um elenco que sabe responder a esse tipo de necessidade, e eu estou muito feliz com o elenco que a gente tem. Entendeu? É isso, obrigado.